Cumprimentamos esses irmãos do Centro Espírita Portal da Luz, de Arroio do Sal, balneário de Rondinha, do nosso querido Rio Grande do Sul. Um abraço no coração de todos. O nosso encontro de hoje falaremos sobre arrependimento, expiação e reparação. Nosso encontro de hoje trata-se de arrependimento, expiação e reparação. Vamos fazer um passeio nesses três institutos divinos, que são os institutos que vão nos dar condições de resgatar uma falta. Passaremos pelos ditos de Jesus e mais propriamente no Evangelho segundo o Espiritismo, em algumas passagens, e também nos reteremos nas instruções que constam sobre esses três institutos no livro Céu e Inferno, o quarto livro da codificação. Costumo dizer que os outros 4 livros da codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, são a teoria, nos trazem os ensinamentos. E o Céu e o Inferno, esse quarto livro, então, da codificação, ele nos traz a prática. Ele vai mexer muito com o íntimo nosso no entendimento do que é mesmo a nossa vida, a solidariedade das nossas reencarnações e as suas consequências por meio dos nossos atos, que inevitavelmente vão criar a chamada lei, então, da ação e reação, vão criar os nossos atos, as consequências. Muito bem. Em Mateus, capítulo 4, lá no versículo 12 a 17, alguns denominam essa passagem como retorno à Galileia. Jesus, está lá ouvindo João Batista. Ao ouvir que João Batista tinha sido preso, ele voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Carfanaum, à beira-mar. Então, se hoje nós pegarmos o mapa da Galileia, Carfanaum está mais para o norte, à esquerda, ao oeste do mapa, e Jesus se desloca de Nazaré, que está um tanto ao sul da Galileia, para o norte. Jesus, nessa passagem, Mateus vai deixar registrado que ele vai dizer assim, ensinando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus vai usar essas 2 palavras com ênfase. Vai usar essas 2 palavras que nos chamam muita atenção nesse capítulo, então, 4, versículo 12 e seguintes de Mateus. Arrependimento e reino de Deus. Como é que é o título do nosso encontro de hoje? E item 16 do Código Penal da Vida Futura, que está lá, Para repararmos uma falta, precisamos do arrependimento, da expiação e da reparação. Jesus está aqui dizendo do arrependimento para aqueles povos da época, o povo hebreu da época. O arrependimento traduz como um processo de conscientização de erros cometidos, do uso indevido do nosso livre-arbítrio. Allan Kardec vai dizer assim: o espírito só compreende a gravidade de seus malefícios depois que se arrepende. O arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso, que é a transição do mal para o bem. Kardec diz isso no livro Céu e Inferno, essa prática, como falamos antes,
lá na segunda parte, no capítulo 6, especificamente no item 4. Kardec vai deixar registrado, então, que o arrependimento acarreta o remorso, o sentimento doloroso. Sempre pensei, né, ou melhor, não pensando muito, não adentrando nas lições, de que o remorso até poderia ser um sentimento um tanto quanto repartido, diferente do arrependimento. Mas ele faz parte desse conjunto psicológico do ser, o mecanismo da consciência de que quando despertamos o arrependimento, esse remorso também vem junto. E diz mais, por outro lado, para que o arrependimento ocorra efetivamente, então não é uma parte do arrependimento, ele é efetivo, o arrependimento completo. Faz-se necessário que o indivíduo reconheça que errou, que tenha remorso. O remorso é uma espécie de catalisador que, ao mesmo tempo que expõe o sofrimento do erro cometido, é instrumento libertador que, bem utilizado, conduz o sofredor ao arrependimento. Que lição dessa nossa querida doutrina espírita! Olha que esclarecimento que ela nos dá. Nos ajuda muito colocarmos a nosso favor a inteligência que Deus nos deu, esse ser inteligente que somos, na interpretação desses sentimentos. Porque o remorso sentido, ressentido, não trabalhado, não olhando ele como esse mecanismo de Deus, de evolução, e não saindo da fase do remorso, nós criaremos dentro de nós um sentimento de tristeza, tristeza profunda, com a possibilidade de desencadear uma depressão, que também tem lá seus graus, e muitas delas, conforme o atingimento psicológico do ser, numa fase bastante profunda, bastante dolorida, né? Então, o remorso é uma espécie de catalisador. Lembrando que catalisador é o estimulador, ele é incentivador, né? Ele serve para isso, usando ele, como falamos, para evoluir. Então, arrependimento, remorso. Arrepende-se, é necessário reconhecer o erro dentro desse mecanismo nosso, como falamos, psicológicos, né, da análise dos nossos atos, que vamos concluir pela falta, né? Essa que é a questão. Nós temos que concluir que o nosso ato foi uma falta, machucou, lesou alguém, ou até nós mesmos, né? Atentamos contra nós também, e aí é o reconhecimento do erro. E que esse remorso ele vem, então, numa escala depois do arrependimento. Mas ele tem esse mecanismo catalisador que vai nos impulsionar, para nos incentivar a aplacar a falta. E aí aqui a lição ela vai trazer, então, o que uma falta acarreta, né? Que a gente falou que é o 16º artigo do Código Penal da Vida Futura, lá da primeira parte do livro Céu e Inferno. Arrependimento, expiação e reparação. Bom, o remorso e o arrependimento não são, então, palavras sinônimas, né? Eles são dissociados, cada um com a sua função. Um vai startar, vai iniciar esse sentimento, que é o arrependimento, e o remorso vai fazer, então, nós trabalharmos ele. Bom, o arrependimento, então, o remorso, quer dizer, então, ele é um sentimento
que carrega, sim, o sofrimento. Ele vai carregar os nossos atos quando nós sentirmos que nós faltamos, né? Então, ele tem essa função. É o remorso que vai fazer isso. O arrependimento é a fase seguinte em que a mente consegue raciocinar a dor do remorso. Olha só, o arrependimento ele starta, nós temos que fazer a parte do reconhecimento do erro, do remorso, que é o catalisador, que vai impulsionar, mas depois nós temos que completar ele pelo arrependimento de novo. Para ver como assim o guarda-chuva do arrependimento ele traz todos esses mecanismos, né, de controle, digamos assim. Muito bem. Às vezes a gente diz, né, Jesus também vai ensinar que o perdão é um grande catalisador. Então vamos deixar como exemplo de catalisador, impulsionador, reconhecido pelo remorso, o perdão. O quanto nós temos que trabalhar com o perdão. O quanto nós temos que pensar, né? Sempre nessa possibilidade de fazer o perdão para poder, então, impulsionar esse resgate dos nossos erros, das nossas faltas. Muito bem. Esse texto, então, de Mateus, Jesus pede isso ao povo judeu. Arrependei-vos. Para ele pedir que o povo se arrependa, é porque já chegou o momento. Então, aquele momento daquele povo na época estava já para o arrependimento. Por isso que Jesus, então, nas palavras, né, que a gente diz que ele é enfático, arrependei-vos, né, porque chegou o reino dos céus. Então, é o chamativo, o convite para aqueles seres atenderem esse chamamento da consciência do arrependimento de muitas faltas. Ok. Logicamente que quando é para completar esse arrependimento, entender das nossas faltas, que Jesus está nos falando, nós temos que nos incluir. Isso é importante, queridos irmãos. Jesus fez o chamamento para o povo hebreu, mas nós agora estamos recebendo o mesmo chamamento. Se nós estamos sendo chamados pela nossa doutrina rica de ensinamento dos institutos divinos, e ela nos convida, nos conclama a nós nos arrepender, a entender pelo intelecto o que é o arrependimento, é porque nós estamos com o coração, com o ser, né, o complexo espiritual preparado para entender o que é o aplacamento da falta, iniciando-se pelo arrependimento. Então nós estamos, se nós pudéssemos dizer assim, né, nas mesmas condições que o povo hebreu da época, os discípulos seguindo Jesus, receberam a instrução. Nós estamos recebendo a instrução, quiçá até muito mais completa do que a época, né? Claro que lá estava o exemplo, Jesus junto, mas aqui nós temos também a possibilidade desse estudo todo. Muito bem, vamos adiante. Na Boa Nova, Humberto de Campos, o livro, né? Boa Nova, Humberto de Campos, vai nos trazer lá no capítulo 12 um histórico assim bonito sobre o arrependimento. Ele vai dizer assim: pelo arrependimento dos erros cometidos no passado e no presente, chegaremos ao arrependimento de nossas falhas. E, pelo arrependimento, reconheceremos uma verdade universal. É muito bonito isso que ele vai dizer. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Olha o que Humberto de Campos diz aqui no Boa Nova, nós fazendo o link com o que Jesus está dizendo
nos ensinamentos lá em Mateus 4. Arrependei-vos, chegou o reino dos céus. Humberto renova todo esse ensinamento de Jesus, né? É pelo arrependimento reconheceremos uma verdade universal. O reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. Porque o arrependimento nos eleva. O arrependimento nos traz consciência. O arrependimento nos dá resignação para lutarmos contra as nossas más tendências. É por esse entendimento, esse gatilho do ser psicológico, espiritual que somos, que nós vamos começar, então, a fazer o resgate das nossas faltas. Gente, é bonito isso, esse chamamento. É sinal de que nós já passamos uma fase talvez até mais obscura, né? Trazida assim pela nossa ignorância. E nós já estamos nas condições de receber umas lições dessas para despertar um pouco mais, né, no nosso ser de entendimento e pelo arrependimento nós galgarmos coisas mais efetivas na evolução do espírito. É muito importante, muito bonito essa passagem. É muito importante nós nos localizarmos de que nós estamos na fase, sim, do arrependimento, que seja inicial, mas entendendo a vida, nos analisando, conhecendo-nos a nós mesmos, né? Essa autoavaliação que temos que fazer de nós mesmos para fazer o entendimento do reino dos céus, os passos que nós temos adiante. Muito bem. Código Penal da Vida Futura. Falamos do item 16. Esse Código Penal da Vida Futura, que está lá na primeira parte do livro Céu e Inferno, no capítulo 7. Tem 33 artigos. O 16º é que diz: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, como vimos, o arrependimento é o primeiro passo, mas não basta. E por que será que não basta? Vamos pensar um pouquinho. O arrependimento, ele é um sentimento íntimo. Não se exteriorizou nada do nosso ser ainda. Eu posso ter os remorsos, posso ter a capacidade de entender, de concluir que eu errei, posso me arrepender, mas tudo ainda está comigo. O que eu fiz assim para melhorar o que eu tinha, né, feito de erros? Quais as consequências que eu causei que agora eu posso resgatar? Muito bem. O arrependimento, então, a expiação e a reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. O arrependimento suaviza os travos da expiação. Por que será? Se eu concluir e eu me arrepender, o que vai acontecer com a expiação que eu devo passar? Resumindo, vamos colocar 2 escolhas. Se eu escolher pela ignorância, ao invés de colocar o intelecto a meu favor e concluir pela falta, eu fujo da questão, eu não enfrento
a minha falta e prefiro passá-la por ignorância, né? Deixa para lá. É um modo de fuga. Eu não quero entender como que eu devo resgatar. Eu vou me livrar disso da expiação? Ou é preferível que eu tenha consciência, que eu tenha conhecimento para passar a falta? Eu não sei o que você responderia, né? É foro íntimo fazer um tipo de escolha assim. Eu escolho passar com conhecimento, porque me parece, né, que se eu escolher a fuga, eu estou somente com um mecanismo de Deus, que é a fuga, é a expiação, que ela pode vir então por portas doloridas para o meu ser. Agora, se eu colocar a inteligência, mas daí eu vou ter que enfrentar o meu próprio ser em muitas situações, eu vou ter que mudar em muitas situações, mas eu tenho então, né, a inteligência a meu favor. Eu tenho esclarecimento, eu tenho a possibilidade do conhecimento. Essa é uma das questões importantes, né? E aqui também fica uma lição que Kardec vai fazer uma nota depois, né, dizendo assim que nenhuma doutrina trouxe ainda a reparação como um instituto, e o Espiritismo traz. Vamos de novo, uma falta. Eu me arrependo e eu vou fazer a expiação. Se ficasse só nessas duas, o que aconteceria? Parece que tudo está quitado. Será que Deus nos criou mesmo para parar nessa situação? Eu quitei, eu expiei, eu não tenho mais nada para fazer. Mas Deus é magnânimo, né? Deus é completo, Deus é absoluto em todas as coisas. E nenhum ser foi criado, então, para ociosidade. Então, a hora que eu fizer o resgate das minhas faltas, tenho o que diz aqui, pela doutrina espírita, esse instituto belíssimo, esse instituto do futuro para todos nós, que é reparar. E reparar, eu acho que nós podemos colocar assim um sinalzinho de igual, né, a trabalho. Essa é a questão. Ok, vamos andar um pouquinho. Só lembrando então, expiação consiste, né, nos sofrimentos físicos e morais. Também faz parte da expiação e sofrimentos morais, que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência. Também está nesse 16º, né, artigo lá do Código Penal da Vida Futura. Essa definição, vamos chamar assim, né, de definição da expiação. E um fator, assim, bastante curioso, né, que dá para a gente dizer que também classifica os espíritos de alguma forma, é o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 3. Há muitas moradas, é o nome do capítulo. É o item 10, que já é instruções dos espíritos, né? Sempre lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo tem a passagem do Evangelho de Jesus, o comentário de Allan Kardec, e depois vai ter as instruções dos espíritos, com exceção do capítulo 20, que lá só tem instrução dos espíritos. E que capítulo é esse? Olha a importância, né? Kardec, digamos que não interferiu nisso. Missão dos Espíritas. Capítulo 20. Só tem instrução da espiritualidade para nós. Muito bem. Esse item 10, então, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que há muitas moradas, né, está falando dos mundos venturosos, né, aonde jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho,
nem pela guerra daí que decorre. Não tem, vamos dizer, já está num mundo bastante ditoso. E o que é a informação sobre expiação que nós tiramos de lá? Os habitantes possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme eu tenho adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Olha a palavra aqui de novo, né? Questão 76, né? Como pode-se definir os espíritos, lá no livro dos espíritos? Os seres inteligentes da criação. Nós temos capacidade, então, de reter conhecimento e colocar a nosso favor na evolução. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Então, os mundos ditosos, não existe mais a expiação. Mas como nós falamos, a vida não para no pagamento, no resgate, né? Com a expiação. Não para. Tem todo o mundo de Deus ainda pela frente, que poderíamos dizer assim, essa é a verdadeira destinação de cada um de nós, criaturas de Deus. É esse futuro reparador, esse futuro de trabalho. Então, nos mundos ditosos aqui, traz a instrução, né, os espíritos, que não existiria mais a expiação. Então, propriamente agora, estamos na reparação. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal como meio de reparação. Se encontra essa instrução no capítulo 5, item 6 do livro Céu e Inferno, da parte primeira, que é o purgatório. Vai falar, então, da nossa terra, do nosso mundo, os mundos encarnados, que nós viemos para cá, então, para reparar. Nós temos que resgatar aquilo que nós fizemos, junto com os outros dois institutos, o do arrependimento e da expiação. É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles em que praticou o mal, quer ainda em situações opostas à sua vida precedente. Olha que interessante. E começou então, para nós, os espíritos encarnados, o modo de reparação. Que interessante tudo isso, né? Questão 175. Tem alguma vantagem eu voltar para a Terra? Kardec pergunta. Nenhuma vantagem, a menos que seja em missão. Então, de repente, alguns estão aqui, raríssimos, né? Como a gente sabe, em missão, aquela missão mais de vanguarda, de fazer evolução da Terra, principalmente as missões missionárias, né? Que tem a missão de elevar a Terra moralmente. Mas a 175A, essa questão esclarece mais ainda. Não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Que tem gente que ainda, né, alega isso. Por que Deus não nos criou já totalmente perfeitos? Por que passar por toda a série, né, do arrependimento, né, da falta do arrependimento, das expiações, da reparação? Os espíritos dizem, não, estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. E por quê? Vamos que Deus tivesse criado alguém já todo iluminado. Que mérito esse ser teria? Como Deus, dentro das suas leis, tem a meritocracia, todos nós iguais, nós passaremos, então, todos por essa evolução do espírito. Todos têm que passar as situações da vida para chegar à fase, né, do espírito puro. Não tem graça de Deus nisso. Que se tivesse, para alguns, Deus seria então imparcial,
Todo mundo gostaria de ter sido, então, criado já com todas as iluminações, né, faculdades que o ser de Deus é permitido para ser perfeito. Mas Deus criou na sua perfeição absoluta, todos nós com as condições de galgarmos isso. Né? Bom, tem outras questões. A pergunta é a 230, se na erraticidade o espírito progride. Sempre lembrando, queridos, que erraticidade é o intervalo entre uma encarnação e outra, né? Essa é a erraticidade. A pergunta de Kardec é isso. Nesse intervalo que o espírito está desencarnado, ele progride. Olha o que a espiritualidade didaticamente responde. Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, a erraticidade é uma grande, podemos dizer assim, sala de aula, onde nós estamos praticando, estudando, intelectualizando todas as lições de Deus. Aí aprendemos. Agora vai reencarnar, então, vai fazer a prova, né, para ver se aprendeu. Com esquecimento, inclusive. Esquecimento de muitas coisas, né, do passado. Viemos salientes algumas virtudes, muitos vícios, às vezes, para serem tratados. Então, temos essas condições também nesse espírito para fazer. Gente, já notamos que dentro dos 3 institutos faz parte a reparação. Lá na erraticidade, eu tenho a consciência de que numa das encarnações ou na encarnação passada, final, eu fui assim, né, vicioso em verbas públicas que tanto estão aí de exemplos no nosso país e no mundo, e que talvez não esteja muito longe, né, de estar participando assim nessa encarnação de toda uma situação social nesse sentido. E aí eu chego à conclusão, né, de que caminhei por caminhos, né, não tão bons assim. O que me faz agora eu resgatar as faltas anteriores? Nesse sentido, né? Nesse sentido que podemos dizer assim, com a corrupção, que fez parte, se não faz parte ainda de certas situações das nossas vidas. Porque a corrupção tem várias facetas da vida, né? Até às vezes em certas omissões nossas ela está às vezes acontecendo. Como que nós procedemos perante isso? Olha que prova nós estamos passando. Olha que situação nós estamos resgatando. E muitos de nós, e não pode ser diferente, né? Na questão 676, que vai dizer que o trabalho, o que nós desenvolvemos, ele antes, né, de ser prova, ele é uma expiação. Até pelas nossas profissões, então, de alguma forma nós estamos fazendo a reparação de muitos atos nossos de vidas pregressas e, quem sabe, muitos agora ainda dessa vida. Gente, a matéria, assim, é palpitante, né? Ela é enriquecedora. Mas vamos, então, partir mais para essa parte da reparação, tirando do livro do Código Penal da Vida Futura, alguns que podemos dizer reforços, conceitos desse Instituto da Reparação. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que se tiverem queixas, e em condições voluntariamente escolhidas.
Que planejamento reencarnatório, né? Para ver como é claro, como Deus é transparente nas suas leis, Jesus, o nosso divino governador, nos trazendo os ensinamentos, arrependei-vos, o reino dos céus está próximo, e traz o código de conduta, né? Que é o nosso evangelho, nesse resgate, né? E as condições de Deus para aquele espírito que já tem as suas condições, voluntariamente escolhidas. Essa que é a grandeza. Deus quer de nós, cada um de nós, por nós próprios, os nossos méritos, fazer esse resgate da falta. Os resgates, né, das nossas mazelas passadas. Nós mesmos fazermos isso. Esse é o mérito. E é pelo Instituto, quem não repara os seus erros, da reparação. Nem toda falta acarreta um prejuízo direto e efetivo. É muito interessante o artigo, ele não é lei seca, ele é autoexplicativo, né? A gente diz de lei seca quando o artigo não explica, não é comentado. Aqui, para nossa felicidade, a espiritualidade traz o ensinamento. Então, está nos dizendo que nem todas as faltas, às vezes, que nós cometemos, têm um prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que deveria fazer e foi descurado. Podemos dar um exemplo, né, nesse sentido. Que exemplos podemos dar? Assistindo alguns programas de aviação, e há alguns que mostram assim um certo tipo de negligência lá naquelas profissões que, digamos, vão colocar um avião no ar com muita gente. E às vezes essa negligência, numa desses programas, alguém atestou que os pneus estariam totalmente calibrados, e a empresa, o calibre de um pneu de um avião, ele exige um material específico, né, que eu não lembro assim para lhes dizer, mas ele custa financeiramente, ele custa, né, em preços monetários, afinal, e alguém rubricou que essa condição estaria, digamos assim, exata para que aquele avião planasse. E aí o pneu deu problema, na decolagem ele pega fogo e entra fogo dentro do avião. Então, talvez nessa vida, reparação nesse sentido, de alguém que deveria ter feito uma coisa não fez. Nós damos um exemplo, gente, de um programa público, né? Podemos trazer para nós também. O que nós não estamos fazendo e negligenciando. São faltas. E essas faltas, de alguma maneira, nós vamos nos resgatar. E essa reparação vai ser feita, então, fazendo-se o que deveria fazer e foi descurado. Lá no planejamento reencarnatório, nós vamos ter as condições de planejar esse resgate. E às vezes ele vai se dar por várias épocas da nossa vida de encarnado para fazer esse tipo de resgate. E Deus, então, na sua contabilidade, que não tem erro de um centavo, vai durar a condição desse resgate exatamente, né, na quantidade de horas de trabalho que nós temos que desenvolver para fazê-lo de toda, né, o recolhimento da nossa falta. É pura reparação, puro trabalho. Eu diria assim, bonito, né? Muito bonito. Muito bem, gente. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, diz o item 16 do Código Penal da Vida Futura, que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, essa doutrina, religião alguma ainda a proclamou. É a nota número 1 que Kardec faz no item 16º do Código Penal da Vida Futura.
A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça. Para nós concluirmos, gente, vamos fazer aquele raciocínio de novo e se referir a uma questão do Livro dos Espíritos que é importante. Uma falta, e assim mesmo, fazendo parte da evolução do espírito como um todo. Nós fazemos pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação, que é o trabalho. Depois da nossa consciência dedicarmos ao trabalho. Jesus vai deixar a dica com todas as letras. Meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então, para aqueles que nem eu, que vim de uma outra doutrina, que o céu, o reino dos céus, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo, né? Que era uma ociosidade só, umas férias infindáveis, está toda derrogada por aqui. Deus não criou ninguém para a ociosidade, para as férias permanentes. Todos nós seremos seres úteis à criação. Todos nós seremos partícipes, que Deus nos deu essa condição de evolução para ajudar no nosso trabalho, com o nosso trabalho. Né? Gente, a questão é a 764. Disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá? Estas palavras não consagram a pena de talhão? E assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Os espíritos alertam, então. Kardec é profundo na questão, né? Tomai cuidado, muitos vós tendes enganado a respeito dessas palavras, como cerca de outras. A pena de talhão é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante. E não deixa de ser. Talhão é um princípio que está lá muitos anos antes de Jesus, já pelos códigos, né, dos faraós egípcios, 1700 anos antes já tem essa notícia, que é um instituto que quer dizer tal e qual. Assim como você fez, você vai resgatar. Deus é magnânimo porque Ele vai dar várias situações de nós fazermos o resgate. Muito pela reparação, pelo trabalho. E a segunda parte da resposta vai dizer isso. Não vos disse ele, Jesus, né? Não disse Jesus, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmo perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoados, e diz, compreendei o bem? Gente, que chamativo esse final, né, para nós compreender bem que os resgates, então, não são, então, na lei, né, de talhão, dente por dente. Então, se às vezes eu faltei e lesei o dente de alguém, hoje, com o trabalho em Jesus e principalmente pelo perdão, eu posso resgatar a falta. E não quer dizer que eu deva perder o meu dente. E aí entra uma frase magnífica de Jesus para nós lermos a mensagem final aqui. Eu não vim, né, tirar a vida do ímpio. Ele não veio fazer isso. Ele veio dar vida. Ele quer, então, o arrependimento da pessoa, o crescimento, e não a morte da pessoa, pagar, digamos, pelo sofrimento, né? É isso que Jesus, então, veio nos trazer. O tema não se esgota, queridos, é muito amplo. Esperamos, assim, que pelo menos ficou o despertar do entendimento de que uma falta não se acaba, então, com arrependimento, né? O aplacamento da falta com arrependimento e com a expiação. Nós o faremos pela reparação, que é trabalho. Caixinha de remédios, separamos essa mensagem. Tanto conhecida, anda pelas redes sociais, o autor é desconhecido.
Alguns vão dizer que é de Chico Xavier, mas não tem a comprovação da autoria. E colocamos aqui porque enxergamos nessa mensagem essa situação da reparação. O quanto e modalidades que podemos ter para fazer esse trabalho, então, junto com Jesus e reparar. Muitas vezes nesta vida somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas vezes você já curou uma pessoa com o seu abraço, uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho ou até mesmo uma mensagem enviada? Sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e os sofrimentos da alma. Estar presente na vida das pessoas é milagre poderoso, que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Faça parte da caixinha de remédios de alguém. Arrependimento, expiação, reparação. 3 institutos divinos que nos possibilitam o resgate das nossas faltas. Um abraço no coração de todos e até a próxima.